O chamado da nova era. Uma jornada além da razão. Se você for como eu, que sentiu que algo estranho aconteceu durante o Fique em Casa em 2020 e já há algum tempo não entende o porquê de o mundo estar caminhando de um jeito estranho, sem controle. Com guerras, polarizações, com as pessoas mal se importando umas com as outras, dando a impressão de que na luta entre o bem e o mal, o ruim tá levando a melhor. Se você sente que tem alguma mediunidade, alguma sensibilidade extra, vai entender por que tem sentido ultimamente uma estranha inquietação, quase como uma premonição. Fique comigo, pois você não está sozinho e sua percepção sobre o mundo está prestes a mudar radicalmente. Vamos explorar juntos um fascinante tema que mudará a vida de todos nós. Estamos vivendo uma imensa transição planetária, que nos trará um mundo renovado e de muito amor para aqueles que estiverem preparados e abrirem seus corações para o que de melhor virá. A verdadeira batalha não é lá fora, mas dentro de cada um de nós. E o seu despertar é a chave para a cocriação do novo mundo. Num futuro tão próximo que quase podemos tocá-lo, a Terra não está apenas girando em seu eixo, ela está vibrando. Há um sussurro cósmico que se propaga através do vácuo vindo de nosso próprio Sol. Longe de ser apenas uma estrela distante, nosso astro-rei intensifica suas atividades, liberando rajadas de energia, tempestades solares massivas e buracos coronais que alteram o campo magnético terrestre e desorganizam nossas tecnologias. Cientistas ao redor do globo observam com uma mistura de fascínio e alarme, seus modelos falhando em prever a escala e o impacto desses fenômenos. Mas o que eles não sabem, ou não podem admitir em seus relatórios, é que essas energias não são meramente destrutivas, são mensageiras, e que apesar de mexerem com terremotos e outras catástrofes naturais, não é o fim do mundo. Pelo contrário, estamos caminhando para a regeneração de Gaia, a Mãe Terra. E um novo mundo está para surgir como resultado dessa tão falada transição planetária. Ao mesmo tempo, em cantos esquecidos do planeta, alguns poucos indivíduos começam a sentir mais do que a disrupção tecnológica. Para médiuns e sensitivos, as intuições se intensificam, os sonhos se tornam vívidos, e uma comunicação sutil começa a se estabelecer. Eles recebem impressões de inteligências que vêm de outros sistemas estelares, como os grupos de Sírios, e vamos falar mais de Sírios já já. Civilizações que há eras observam e agora auxiliam a humanidade em sua ascensão. Não são salvadores chegando em naves, mas guias que infundem novas frequências energéticas, códigos vibracionais que só podem ser decifrados por aqueles com a sensibilidade e a abertura necessárias. É nesse limiar entre a ciência que mapeia o caos eletromagnético e a espiritualidade que intui um despertar que a verdadeira história da transição planetária se desenrola. Para a maioria da humanidade, porém, essa é uma verdade inconveniente, quase impossível de conceber. O medo que trava, o ceticismo arraigado, os dogmas e o materialismo atuam como densas névoas, obscurecendo a clareza da visão e impedindo a aceitação do inevitável e os ajustes para as frequências positivas. Como podemos, nós, pessoas comuns, ir além das limitações mais profundas que nos prendem com o ego que nos isola e o individualismo que nos cega? A grande questão é: como reconhecer que essa turbulência que vivemos não é um castigo, mas sim um convite irresistível à nossa própria evolução? Este é o palco para uma jornada que desafiará a razão, a fé e, finalmente, a própria definição do que significa ser humano neste momento crucial da história cósmica. A base científica, o gatilho cósmico e a nova compreensão. O ponto de partida para a transição é um fenômeno astronômico extraordinário. Isso envolve a intensificação de eventos como tempestades solares maciças com ejeções de massa coronal e a abertura de buracos coronais no Sol. Seus impactos inicialmente seriam observados em termos de disrupção tecnológica, falhas em redes elétricas e satélites, e alterações no campo magnético terrestre. Mas a verdadeira revelação da narrativa reside em uma especulação ousada. Essas energias solares não apenas causam efeitos físicos conhecidos, mas atuam como moduladores sutis, influenciando a consciência humana em nível vibracional. E fique comigo até o final, pois falaremos sobre o apagão que está próximo e como se preparar para ele. E se o caos aparente fosse, na verdade, um ajuste necessário? Esse seria o gatilho que ativa algo latente na psique coletiva, servindo como uma ponte entre o mundo material e o espiritual. A comunidade científica, antes presa a modelos preditivos limitados, começa a se deparar com anomalias que desafiam suas certezas. Alguns cientistas mais abertos começam a perceber que a frequência e a intensidade desses eventos solares parecem correlacionar-se com aumentos inexplicáveis na atividade cerebral humana, especialmente em regiões ligadas à intuição e à percepção sutil. O roteiro desvenda que por trás das catástrofes aparentes há um propósito maior:
recalibrar a frequência do planeta e de seus habitantes. Não é um fim, mas um recomeço impulsionado pelo próprio coração da nossa galáxia. A perspectiva espiritual, o suporte cósmico e a colaboração terrestre. Paralelamente aos eventos científicos, a dimensão espiritual da transição se manifesta de forma cada vez mais clara. Ela explora a ideia de que civilizações mais avançadas, como os grupos de Sirius e de outros planetas, estão conscientes do processo evolutivo da Terra. Sua influência não se manifesta como uma intervenção direta de salvadores, mas como um suporte energético e informacional sutil, atuando como guias ou ancoradores de frequências mais elevadas. Mas quem são esses seres de Sirius e por que a conexão é tão forte com a Terra? Sirius, a estrela mais brilhante no céu noturno, tem sido objeto de fascínio e mistério ao longo da história da humanidade. É um sistema estelar binário, composto por Sirius A estrela principal, e Sirius B, uma anã branca densa e quente, remanescente de uma estrela antes massiva, localizada a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, ou incríveis 81,3 trilhões de quilômetros. Sirius é um dos nossos vizinhos estelares mais próximos. Sua presença é marcante em diversas culturas e mitologias antigas do Antigo Egito, onde era conhecida como Sopdet, e marcava o início da cheia do Nilo, essencial para a agricultura. Há outras civilizações como gregos, romanos e polinésios, que lhe atribuíram grande importância em suas crenças e calendários. Em crenças esotéricas, os sirianos são descritos como seres humanoides, muitas vezes de pele azulada, que teriam evoluído em um planeta chamado Sirius B. O que, embora contradiga o conhecimento científico sobre anãs brancas, não invalida a influência energética atribuída ao sistema. Eles são vistos como uma sociedade avançada, com tecnologia e compreensão da energia universal muito além da nossa. Essas teorias afirmam que os sirianos têm uma profunda conexão com a Terra, atuando como guias espirituais e ajudando a humanidade a despertar e elevar sua consciência. Alguns acreditam que eles influenciaram avanços tecnológicos e científicos em nosso planeta, e que visitaram culturas antigas, como a dos Dogon, uma tribo africana que possuía conhecimentos surpreendentes sobre Sirius B muito antes de sua descoberta científica. A tradição de Sirius como guardiões de conhecimento ancestral e aceleradores de consciência se encaixa perfeitamente aqui. A conexão com essas inteligências cósmicas se dá através de médiuns e sensitivos humanos, que seriam os elos na Terra. Esses indivíduos são os primeiros a sentir e interpretar as novas energias, recebendo insights, visões ou diretrizes que a princípio podem ser confusas e desafiadoras de se aceitar. O propósito dessa colaboração é claro. A transição não é uma imposição externa, mas um processo de cocriação que exige o livre-arbítrio e a participação consciente da humanidade. Os bloqueios humanos. A jornada de superação interna. A parte mais crucial e envolvente da transição reside na exploração dos bloqueios internos da humanidade, que impedem a plena compreensão e aceitação dessa mudança. Esses obstáculos são multifacetados e operam em níveis profundos de nossa psique. O medo intrínseco e a negação diante do desconhecido e da perda de controle geram pânico e resistência. O materialismo e o ceticismo rígido desqualificam tudo o que não pode ser quantificado ou encaixado em paradigmas científicos existentes, criando uma barreira intransponível para a verdade sutil. Você já se viu preso em pensamentos que não te deixam avançar? Os dogmas e as crenças limitantes, sejam religiosas, ideológicas ou culturais, atuam como barreiras que impedem a abertura para novas verdades. O ego e o individualismo dificultam a transcendência do eu em prol do coletivo e da evolução planetária. E por fim, a desinformação e a manipulação, orquestradas por forças que se beneficiam da ignorância e da manutenção do atual estado, tentam desacreditar os mensageiros e as novas percepções. Buscando evoluir, é necessário enfrentar e superar suas próprias dificuldades internas para entender melhor a situação. Essa jornada de autoconhecimento e mudança é o que realmente move essa nova fase. Ela nos mostra que essa transição é, na verdade, um convite gentil para nos libertarmos de tudo aquilo que nós mesmos criamos e que nos prende. A ciência abraça a espiritualidade, evidências de uma nova fronteira. Por muito tempo, ciência e espiritualidade foram vistas como caminhos opostos, um reino da razão e outro da fé. No entanto, a própria vanguarda da física quântica e da neurociência está revelando conexões surpreendentes. Você já se perguntou se o que chamamos de milagre não seria apenas uma ciência que ainda não compreendemos? A resposta está começando a emergir. Casos reais e estudos emergentes demonstram que nossa consciência não é apenas um subproduto do cérebro. Cientistas respeitados como o neurocientista Dr. Joe Dispenza, através de suas pesquisas sobre neuroplasticidade e epigenética, mostram como a intenção e a meditação podem literalmente alterar a biologia de nosso corpo e criar novas realidades.
Pessoas com condições de saúde graves, utilizando o poder da mente e da coerência cardíaca, alcançaram remissões consideradas impossíveis pela medicina tradicional. Isso não é misticismo, mas a comprovação de que nossa mente pode curar o corpo. Outro exemplo vem da pesquisa em física quântica, que explora a natureza da realidade em seu nível mais fundamental. O efeito observador, por exemplo, sugere que a mera observação de partículas subatômicas pode alterar seu comportamento, indicando que a consciência pode ter um papel ativo na formação do que percebemos como realidade física. Essa ideia ressoa com milenares ensinamentos espirituais que afirmam que somos co-criadores de nosso universo. Será que a ciência está finalmente provando o que os mestres espirituais sempre souberam? Sim, as evidências apontam para isso. Essas descobertas não são apenas teóricas, elas são um convite para reavaliar a própria base de nossa existência. Elas sugerem que as energias solares e os códigos vibracionais não são uma força externa agindo sobre nós, mas um catalisador para que ativemos nosso próprio poder inato de cocriação. A fronteira entre o material e o imaterial está se dissolvendo, revelando que estamos à beira de uma compreensão profunda sobre a interconexão de tudo. E o que isso significa para a sua vida diária? Significa que seu poder é maior do que você imagina. O despertar pessoal. Como sintonizar-se com a nova jornada. Em meio a essa transição cósmica, milhares de pessoas ao redor do mundo estão sentindo um chamado interior irresistível. Elas estão buscando entender essa nova jornada de vida e, ao fazê-lo, estão transformando radicalmente suas próprias realidades. Você também sente esse chamado? Saiba que não está sozinho. E há um caminho claro para seguir. O que essas pessoas estão fazendo? Primeiramente, dedicam-se ao autoconhecimento e à purificação interna. Elas entendem que para receber as novas frequências e ajustar-se à vibração de uma nova terra, é preciso liberar medos, traumas e crenças limitantes. Práticas como a meditação profunda, a meditação de atenção plena e terapias energéticas tornam-se ferramentas essenciais para elevar a própria vibração. Elas buscam entender as vibrações quânticas não apenas como um conceito, mas como uma força que podem usar conscientemente em suas vidas. Em segundo lugar, praticam a cocriação ativa, através da visualização, afirmações positivas e sim, do trabalho com mesas radiônicas ou outras ferramentas de alinhamento energético. Elas aprendem a direcionar sua intenção de forma consciente. Elas percebem que a vibração positiva que emitem não é apenas um estado de espírito, mas uma ferramenta poderosa que atrai e manifesta experiências em suas vidas. Isso impacta positivamente suas vidas de maneiras profundas e tangíveis. Melhoram relacionamentos, encontram propósito e paixão em suas carreiras, experimentam maior bem-estar físico e mental, e sentem uma paz interior antes desconhecida. Imagine ter o poder de moldar sua realidade com a força do seu próprio pensamento e emoção. Um exemplo claro disso são as inúmeras histórias de pessoas que, ao mudarem sua frequência vibracional, atraíram curas espontâneas de doenças crônicas, encontraram parcerias ideais ou manifestaram oportunidades de vida que pareciam milagres. Não são meras coincidências, mas o resultado direto de um alinhamento com as leis universais de atração e cocriação. Elas entenderam que não são vítimas das circunstâncias, mas arquitetos ativos de seu destino. Essa é a essência da transição. Sair da passividade e abraçar o poder criativo que reside em cada um de nós. É a jornada do despertar, e ela está ao seu alcance. A estrutura narrativa da disrupção à nova aurora. Vamos fazer de conta que estamos te contando o roteiro de um filme. Imagine que o início silencioso e acelerado apresentaria os primeiros sinais da anomalia solar e nos introduziria aos personagens que serão nossos guias. Um cientista em busca de respostas que a ciência sozinha não oferece. Um médium sensível que luta para decifrar as novas energias, e uma pessoa comum que experimenta os impactos iniciais de forma perturbadora e confusa. A revelação gradual aprofundaria os fenômenos solares, tornando seus efeitos mais perturbadores e inegáveis, enquanto a conexão espiritual se tornaria mais nítida. Os médiums começariam a decodificar as mensagens dos grupos extraplanetários, percebendo que as energias solares trazem não apenas disrupção, mas também códigos evolutivos e chaves para a regeneração da Terra. O clímax da trama seria o confronto com os bloqueios, onde o caos e o medo social se espalham. A resistência humana, impulsionada por governos e dogmas, tentaria suprimir a verdade e controlar a narrativa, criando uma atmosfera de tensão e desconfiança. Neste ponto, as jornadas individuais dos protagonistas seriam intensificadas.
cada um lutando contra seus próprios preconceitos e medos para aceitar a nova realidade. O ponto de virada e a escolha coletiva aconteceria com um grande evento solar ou cósmico, uma culminação que forçaria uma aceitação ou uma decisão por parte da humanidade. É aqui que as perspectivas científica e espiritual começariam a convergir, com dados e experiências se complementando de maneiras surpreendentes. E alguns grupos de pessoas iniciariam um despertar em massa, transcendendo suas limitações. Finalmente, o que chamaríamos de a nova aurora retrataria o mundo pós-transição. Não seria uma utopia imediata, mas um planeta onde a consciência coletiva foi elevada e a humanidade inicia um novo capítulo em alinhamento com as forças cósmicas e os princípios da Terra. O roteiro deixaria uma mensagem poderosa. A transição é um processo contínuo de evolução, e a superação dos bloqueios internos é a verdadeira chave para a transformação individual e planetária. Continue explorando seus próximos passos na transição. Para aqueles que sentem a ressonância com essas ideias e desejam aprofundar seu conhecimento e sua prática, existem algumas referências que podem ser faróis nessa jornada de transição e despertar. Estas são pessoas que têm contribuído significativamente para a compreensão da convergência entre ciência e espiritualidade. E para a aplicação prática desses conhecimentos, Dr. Joe Dispenza, autor e pesquisador. Suas obras e workshops focam na neurociência e epigenética da transformação pessoal, mostrando como a meditação e a intenção podem curar e criar novas realidades. Ele exemplifica a cura de sua própria lesão grave na coluna vertebral através do poder da mente. Greg Braden, cientista palestrante e autor, ele explora a ponte entre ciência e espiritualidade, com foco na coerência coração-cérebro, na matriz divina e no poder da oração e emoção. Sua vasta pesquisa conecta sabedorias ancestrais com a ciência moderna. Amit Goswami, físico quântico e autor, ele é uma voz proeminente na fusão da física quântica com a consciência e a espiritualidade, oferecendo uma visão científica para o que antes era místico, desafiando o materialismo. Bob Proctor, embora focado mais no desenvolvimento pessoal e na lei da atração, seus ensinamentos sobre o poder da mente subconsciente e a cocriação de sua própria realidade são atemporais e incrivelmente poderosos. Ele é um exemplo de transformação pessoal de uma vida sem direção para o sucesso. Estes são apenas alguns dos muitos que iluminam o caminho. Ao explorarem o trabalho dessas pessoas, vocês encontrarão ferramentas e inspiração para continuar sua própria jornada de despertar e cocriação. Lembre-se, a transição planetária não é algo que acontece lá fora, mas uma profunda transformação que acontece dentro de você. O universo está chamando. Você está pronto para responder? Deu para sentir essa verdade tocando o seu coração e ressoando dentro de você? Se este vídeo tocou a sua alma, se ele acendeu uma faísca de reconhecimento em seu coração, então você faz parte de algo muito maior. Este é o início da sua jornada consciente. Não guarde essa revelação só para si. A transição planetária acontece um coração por vez, um despertar de cada vez. Nos ajude a tocar mais corações. Se você está pronto para ser um catalisador dessa mudança, faça 3 coisas agora. Dê um joinha neste vídeo. Cada curtida é uma vibração positiva que eleva nossa mensagem. Compartilhe-o imediatamente com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, qualquer pessoa que esteja buscando respostas, seja o farol que ilumina o caminho para outras pessoas. Deixe um comentário abaixo com a hashtag #EuDespertei e nos conte como foi o seu despertar. Qual foi a sua maior revelação neste vídeo? Sua história inspira, conecta e acelera o despertar coletivo. Juntos, somos a consciência que a Terra está esperando. A nova aurora está em nossas mãos. Seja a mudança que o mundo precisa. Não espere. Clique, compartilhe e comente agora. Obrigada e até o próximo vídeo, pessoal.